Olá, estamos iniciando Mentes Forenses, mais um episódio do podcast da Vida Mental. Hoje eu tô aqui com a Isabela, que vai nos contar um pouquinho da história e da experiência dela. Tudo bom, Isabela? Tudo bem, doutora Lise? Então, te apresenta pra gente, por favor, Isa. Bom, meu nome é Isabela Guiar, sou estudante do 10º período de Psicologia, estou graduando aí. Sou estagiária de Psicologia Jurídica na Vida Mental. Desde março, então, estamos aí há quase 9 meses na equipe. Legal. Isabela, nos conta por que tu decidiu trabalhar na área da psicologia forense. Então, foi uma história, assim, que eu fui meio que me encontrando no meio do caminho, assim, no meio da caminhada dentro da psicologia. Porque quando eu decidi fazer psicologia, que veio muito da influência também do meu padrasto, que é meu pai, que é psicanalista e agora também estudante de psicologia, quando eu entendi que era isso que eu queria, porque até então eu queria veterinária, quando eu entendi isso, eu entrei na psicologia sem saber exatamente o que eu queria. Geralmente ele é mais voltado para a clínica, né, que é o que geralmente as pessoas conhecem mais, o senso comum, mas psicologia clínica, não sabia das outras áreas da psicologia até então. Desde que eu entrei, eu sempre tive uma paixão, desde a adolescência, sobre true crime, né? Sobre documentários, séries, filmes, tudo voltado aí para a área criminal, principalmente criminal. Então, quando eu fui iniciando, né, ali na psicologia, entendendo os outros ramos, as outras sub-áreas ali, eu fui descobrir de fato a jurídica, porque também não é algo muito falado nas universidades, e isso é um dado muito importante, relevante a ser comunicado aqui, porque de fato não são todas as universidades que têm na grade curricular, né, essa matéria, essa área, né, essa especialização, e na minha universidade tinha, só que eu só iria pegar nos últimos períodos, né, em estágio, enfim. Então, quando eu fui descobrindo ali dentro da universidade que existia essa possibilidade, fui ouvir o nome de psicologia jurídica, eu já estava mais ou menos ali no meu quinto período de psicologia. E foi quando eu fui vendo profissionais, Instagrams, fui achando uma coisa ali, um curso aqui, outro ali, e foi quando eu fui descobrindo de fato o que era a psicologia jurídica. Então já foi ele quase na metade do curso que eu entendi que essa era uma área possível de se atuar no Brasil. Não é coisa só de série americana. E, na verdade, é uma área muito boa, né, Isa? Porque a gente acaba não sabendo, assim, por desconhecimento, até por ser bastante recente. Esses dias a gente até comentava, né, na nossa supervisão lá, que a psicologia, ela é bastante nova, principalmente quando a gente compara em relação ao direito, que é milenar, né? A gente tem ali a psicologia dos anos 60, reconhecida como profissão, né? E a psicologia jurídica, muito menos. A gente tá falando aí de 20 anos, nem isso que a especialidade de psicologia jurídica existe. Então, nós estamos ainda, né, traçando aí uma história, um caminho, e de fato as universidades não têm esse curso, né, essas disciplinas muitas vezes, e também não tem muita concorrência. A gente vê, né, que os próprios psicólogos forenses, a gente tem, por exemplo, alguns casos onde as duas partes chegam a nos procurar, porque tem tão pouca gente que faz isso, então a gente tem as áreas da clínica, muitas vezes, que são disputadas, são nichos de mercado super difíceis, e a gente tem um espaço incrível na psicologia, né, jurídica, forense, que a gente pode estar aí atuando, né, e é uma área muito diferente e uma área ainda por construir, né? Exatamente. Falando nisso, Isa, explica pra gente um pouquinho, então, assim, tu estagiária quase um ano ali, né, na Vida Mental, na minha equipe, na nossa equipe, e explica como é que é a tua rotina, o que faz o psicólogo forense, tu como estagiário, como é que é o dia a dia do nosso trabalho? Conta pro pessoal. Bom, já deixo assim bem claro que é um trabalho que exige muito esforço, muita dedicação, muito compromisso e muita terapia, porque não é até emocionalmente falando mesmo, né, o nosso lado pessoal também, ele em vários momentos também chega a ser afetado, né? Então é necessário estar preparado em todos os sentidos para entrar nessa área. Mesmo que eu entrando como estagiária, né, a gente vê o restante da nossa equipe que já é formado, já tem anos de carreira, como você, a Desirê, enfim, a galera que já está há mais um tempo. Não é uma área emocionalmente fácil, porém, por outro lado, é uma área incrivelmente incrível. Tem tantas coisas que a gente pode atuar, tantas pessoas que a gente pode auxiliar, né? Seja os próprios operadores de direito, quanto os próprios clientes, né? Então, assim, eu vejo que é como se fosse a gente tentar
a última, puxar a pessoa que tá se afogando, sabe? A pessoa tá se afogando ali no judiciário, que todo mundo sabe o estresse emocional que é estar dentro de um processo, seja ele em qual área que for, criminal, civil, trabalhista, família, enfim. É um processo muito desgastante. Então, nós, enquanto profissionais, né, da área, podemos ali dar um apoio para alguém que está ali, no próprio sofrimento de estar, né, dentro de um processo jurídico, a gente está ali para auxiliar com as técnicas, né, os conhecimentos da psicologia jurídica e da psiquiatria forense, que contribuem muito, né, com o trabalho dos operadores de direito. Isso que você falou é muito importante, né? Porque a gente está acostumado, eu até falei esses dias isso num outro trabalho que a gente estava fazendo, a gente está acostumado a vincular a psicologia simplesmente à questão da área da saúde, né? Só que aqui a gente não está falando que a psicologia está na área da saúde, a gente está falando da psicologia a serviço do direito, a serviço da justiça. Então é engraçado porque a gente não tem uma finalidade terapêutica. Quando a gente atende um cliente da forense, né? Geralmente ele está num processo judicial e por algum motivo a gente tem que estar tentando, né, entender ali algo que é judicial, mas claro que acaba também, né, indo pro limite daquilo de que é cuidar da saúde, porque ainda assim tá em primeiro lugar o nosso cliente. Mas isso que tu falou também da nossa saúde emocional, né, é muito importante, porque claro que todas as áreas são difíceis de lidar, né, com o sofrimento dos outros é difícil, mas a gente ali acaba vendo muitos casos, né, e muitos deles até de repercussão nacional, muitas vezes, né, e que estão, né, que a gente tá trabalhando e que as pessoas às vezes ficam curiosas e que tem que ter toda a questão, né, do preparo para lidar com aquilo, né, com vítimas de violência com crianças, e a questão também do sigilo, né, que é algo super importante, então que a gente sempre preza também na nossa equipe, né, que é estar cuidando com essa questão do sigilo. Nos conta um pouquinho, Isa, qual foi assim, o caso que tu mais gostou de trabalhar, o caso mais interessante? Não sei se tem só um, como é que é? Eu gosto muito de trabalhar na criminal. A criminal, de fato, é a minha paixão, sempre foi, mas eu até que gostei muito também da área civil. A área civil foi algo que eu também achei interessante. Mas a criminal realmente é a minha paixão. Então, dentro da criminal, o que eu mais gosto de fazer é instauração de incidente de sanidade mental. Então, fazer esse tipo de avaliação com clientes, né, que estão sendo acusados de algum crime, né, estão sendo imputados algum crime contra eles, e nós fazemos essa avaliação para suscitar dúvida, né, compreender se existe alguma possibilidade, a possibilidade de existir algum transtorno mental ou de personalidade, ou alguma doença mental nesse indivíduo, né, que está sendo acusado, no réu. Então, a gente fazendo esse trabalho de suscitar essa dúvida, né, de trazer esses pontos, fazer as nossas entrevistas, os nossos testes, esse é o trabalho que eu acho mais complexo e por isso eu acho o melhor. Então, tá, a gente tem, né, a questão do artigo 149, né, do Código de Processo Penal, que diz justamente isso, sobre quando houver dúvida, né, a respeito da capacidade de determinação ou entendimento de um indivíduo quando comete um crime, né, num ato antijurídico, ele pode sim, né, o processo parar e ser instaurado esse incidente, onde ele vai ser avaliado para que seja feito, verificado, se ele tinha ou não essa condição. E como é que é feita essa avaliação, então, né? Tu entrevista as pessoas, como é que é feita essa avaliação, geralmente, pela nossa equipe? Bom, geralmente a gente faz avaliação direta, né? Quando o juiz ele defere a solicitação do advogado para que a gente possa adentrar ali no processo e fazer essa avaliação, a gente faz uma avaliação ou telepresencial ou presencial, a depender do caso. A gente fala com o indivíduo, né, que está sendo acusado, seja ele estando preso ou não, a gente faz essa avaliação. E a partir daí a gente vai aplicando entrevistas, né, forenses, com protocolos bem estruturados, aplicamos testagens, fazemos entrevistas com fontes colaterais de informação, para que a gente possa entender o contexto também que essa pessoa estava vivenciando ao tempo do fato. Então, a gente faz uma análise bem longitudinal, né, do indivíduo, do avaliando, do periciando. Então, a partir do momento que a gente aplica entrevistas, testes e todas as técnicas, né, os procedimentos que a psicologia e a psiquiatria nos proporciona, nós podemos fazer um documento, né, psicológico, que a gente chama nesse caso de parecer,
parecer psicológico, a gente pode fazer um documento muito bem fundamentado tecnicamente, que auxilia completamente os advogados, né? E auxilia também no caso do cliente, né? Do periciando, no caso. Sim. Tu falou que tu gosta mais do crime, né? Sim. E que tipo de crime tu prefere? Porque a gente pega diversos crimes, né? A gente trabalha a nível nacional e tem muitos crimes diferentes, enfim. Quais os crimes que tu gosta mais de trabalhar? Como é que são as suas preferências aí no tipo de crime? Não que eu goste do crime, mas assim, pelo nível de complexidade, os crimes que eu mais gosto de atuar, de trabalhar, homicídio, né? Eu gosto de trabalhar muito em homicídio. E em casos claro que quando a gente pega o caso, a gente não tem esse entendimento, mas a partir do momento que a gente faz a avaliação do indivíduo, a gente vê um crime muito desconexo com a realidade, um crime muito bagunçado, né? Assim, muito... Então, aí, a partir do momento que a gente faz a avaliação, a gente vê, por exemplo, que é uma pessoa que tem indícios de psicose, né? De sintomas psicóticos, delírios, alucinações. E o crime é muito bagunçado, desorganizado. Por exemplo, a pessoa bate e depois vai e leva no hospital. E, sabe? A gente teve um caso assim, né? De uma pessoa tivemos. que tinha assim, uma vida super normal, né? Super estruturada. E a gente até faz essa análise da coerência biográfica, ou seja, onde Exato. o crime, ele não tinha nenhuma coerência biográfica com a vida daquela pessoa. Não se tratava de um criminoso, né? Então, a gente também foi olhando e verificando, né? Que ele tinha uma vida normal. E, de repente, depois de um determinado episódio, que nesse caso... Foi uma cirurgia. Uma cirurgia bariátrica, né? Isso. Desencadeou ali uma patologia de ordem psicótica. E ele acabou, né? Perseguindo alguma pessoa. E depois cometendo um crime. E, nesse caso, eu acho que é curioso, né, Isa? Porque daí, ao mesmo tempo que ele perseguiu essa pessoa, porque tinha essa alucinação de que ele era amante da esposa, né? Ele também tinha a questão de cuidar, né? Exato. Ele era dono de uma farmácia. Então, a partir do momento que ele machucou, agrediu a vítima, ele levou para tentar... assim, né, curar a pessoa na própria psicose dele. Ele viu que ele cometeu algo que ele não poderia ter feito. E ao mesmo tempo que ele queria machucar, ele queria que é curar, isso que tu diz ajudar. do crime desorganizado, Sim, né? Porque não é um crime não faz sentido. planejado. E principalmente nesses casos, a gente vê que não é uma pessoa que tem um perfil criminal. Ou seja, não é aquela pessoa que tem o modus operantes do criminoso, né? Não, é uma pessoa que tinha uma vida estruturada, como nós aqui, que daqui a pouco, por alguma patologia, acaba se desorganizando mentalmente, né? Exatamente. E eu tava falando agora do perfil criminal, né? Esse também é outro trabalho que a gente faz na vida mental, que é a análise de perfil criminal. Conta pra gente um pouquinho desse trabalho. Bom, o perfil criminal basicamente a gente analisa, né, a história de vida de um indivíduo. A gente faz uma anamnese muito minuciosa, desde os primórdios ali da vida dele, até desde a gestação mesmo, né? A gente pega ali desde a gestação até o momento até atual. pré-parto, antes se a mãe teve ou não acompanhamento pré-natal. Exatamente. Desde quando a mãe pensou em engravidar, a gente já pega esses dados, que são dados objetivos, né? Que a gente chama de dados objetivos. Então, esses dados, eles são coletados com o indivíduo e quase em todos os casos também com a fonte colateral, como já comentei que também fazemos na instauração do incidente. E a partir daí, nós aplicamos teorias técnicas, né, dentro da psicologia, para a gente entender se aquele crime que o indivíduo está sendo imputado faz sentido, tem coerência com a própria história de vida dele, né? Por exemplo, uma pessoa que é acusada de estupro de vulnerável e tem uma história de vida assim, tem filhos, né? Filhos, filhas, crianças, e sempre se deu bem com todas as crianças, e não tem nada dentro da história de vida dele que mostre para um lado até mesmo de pedofilia, ou de algum transtorno de personalidade, algo nesse sentido. Então, a gente analisa todos esses pontos que podem suscitar a dúvida da pessoa realmente ter cometido, né, ter coerência ou não, né, ter coerência ou incoerência biográfica com a vida do indivíduo. Então, a gente faz essa análise minuciosamente, descritivamente, bem fundamentado tecnicamente, e a partir daí a gente analisa, olha,
nos dois pontos, se tem coerência ou incoerência. Nas duas formas podem ocorrer. Então, olha, a partir da análise de vida, esse indivíduo tem coerência biográfica com o crime que lhe é imputado ou tem incoerência biográfica com o crime que lhe é imputado. Legal. Isso é uma outra coisa assim, a gente tá, né, muitas vezes lidando com não necessariamente criminoso, mas pessoas que são acusadas, né, de terem cometido um crime, né? E um dos trabalhos que a gente faz, né, é entender que às vezes as pessoas, principalmente quando se trata de criminosos, podem estar mentindo, podem estar ali, né, enfim, trazendo alguma informação que não é correta, que não é verídica. Como é que a gente faz aí para descobrir, assim, quando é que o criminoso não tá mentindo pra gente? Como é que a gente faz para verificar aí a consistência das informações que eles trazem? Bom, essa é uma dúvida que eu acho que permeia em todos os ambientes, principalmente ali no nosso forense, mas é uma dúvida que eu já vi vários profissionais trazendo debates, porque existem casos que é mais óbvio, principalmente quem tem mais tempo de carreira, eu acho que o tempo ali de atuar na área também vai auxiliando, né? Você vai pegando umas manhas. A experiência nos ajuda. A experiência ajuda. Mas, por exemplo, quem tá começando, né, mais recente como eu, pode encontrar mais dificuldades. Então, assim, o primeiro de sempre, em todos os tipos de caso, independente do que for fazer, é o estudo. Claro, o estudo técnico, estar preparado tecnicamente, ler livros voltados para a análise psicológica, né, forense, porque é muito diferente uma análise, uma avaliação psicológica na área forense de uma área clínica. Então, estar preparado para isso e entender que, sim, nós estamos sujeitos a ser manipulados, mesmo sendo técnicos, né, na área, tendo entendimento na área, ainda assim estamos sujeitos a isso. Então, temos que estar atentos aos sinais verbais e não verbais que aquela pessoa está contando pra gente uma história, vamos supor, do crime que ela cometeu ou algo da vida dela, principalmente na questão também da ressonância afetiva. Então, é muito importante que a gente esteja atentos a todos os sinais que esse indivíduo está trazendo, se o que ele fala condiz com o que ele demonstra, se faz sentido na história de vida dele, ou se é algo que ele está trazendo ali só no momento, mas não apareceu em nenhum outro. Então, todos esses detalhes, estar atento aos detalhes é o principal. E aí também entra na questão da própria fonte colateral de informações, que a gente às vezes vai checar a informação através das fontes colaterais e da testagem. Porque a testagem aí, ela também tem um papel importante, porque a entrevista psicológica, nesses casos, ela tem caráter subjetivo, né? E quando a gente faz a avaliação, é como se fosse uma fotografia. A pessoa, ela fala que, né, conta uma história, mas quando a gente faz a testagem mostra ela no comportamento, na personalidade. Sim. E quando a gente cruza esses dois dados, né, Isa, a gente vai também vendo aí. Então, a correlação entre a história que a pessoa nos trouxe, aquilo que a fonte colateral nos trouxe e a testagem. Vai juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, né? E vai vendo, então, essa questão. Legal, Isa. E em relação a crimes sexuais, como é que tu lida com isso? E como é que fazem os trabalhos lá na Vida Mental sobre os crimes sexuais? Conta pra gente. Bom, os crimes sexuais, pessoalmente, para mim, são os casos mais difíceis de trabalhar. Mas também, ultimamente, a gente tem visto, né, muitas falsas denúncias. Isso é algo que chega muito ali pra gente também. Então, a gente trabalha muito em cima de falsas denúncias, falsas memórias, muitos casos nesse sentido de alienação parental. Então, isso voltado, claro, para estupro de vulnerável, né, no caso. Então, pessoalmente, para mim, são os casos, na área criminal, para mim, são os casos mais difíceis de trabalhar. Mas, ainda assim, a gente tem que lembrar que o nosso papel não é um papel de julgar, de saber se é verdade ou se é mentira. Isso é importante a gente ressaltar. Nós não estamos ali para dizer, ele fez, ele estuprou, ele não estuprou, ele cometeu esse crime, ele não cometeu. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é investigar tudo o que aconteceu, o indivíduo em si, e compreender, para que a gente possa mostrar novos dados em juízo. Então, esse é o nosso papel, não é dizer, ele cometeu alienação parental, sim ou não? Ele estuprou, sim ou não? Esse não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é investigar todos os dados, né, que nós precisamos coletar, mas sempre priorizando a nossa ética profissional e quem, de fato, vai chegar aí nesse eu não diria nem no sim ou não, mas assim, que pode chegar ali mais num
num ponto crucial do juízo é, de fato, o perito, não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é trazer pontos relevantes a serem demonstrados que não estão presentes nos autos processuais ainda, para que eles possam ser discutidos ali ao longo do processo. E muitas vezes, né, também o nosso trabalho, ele perpassa por avaliar a técnica que foi aplicada, né? Então, assim, uma avaliação, uma perícia, ela foi aplicada com a técnica correta para chegar naquele caso, ou então no caso do depoimento especial, que a gente também trabalha muito em relação ao depoimento especial. A gente não vai falar se a criança foi ou não abusada. O que a gente vai falar é se aquele depoimento especial, ele cumpriu as regras, as técnicas e os procedimentos necessários, o uso do protocolo brasileiro de entrevista forense, né? Se houve ou não sugestionabilidade, se houve ou não indução, ou seja, não é sobre a questão do fato. Muitas vezes a gente trabalha sobre as técnicas, a adequação das técnicas que foram aplicadas, né, para se chegar a uma determinada conclusão num trabalho jurídico, né? Exatamente. Então, isso é uma questão bem importante. Bom, a gente falou um pouquinho do crime, né, que é a tua área mais preferida, enfim, é que tu mais te identifica, mas tu disse também que gosta de outras áreas, né? Então, conta um pouquinho do trabalho na Cível, por favor. Na Cível, eu atuei em poucos casos até agora. Os casos que eu peguei foi mais voltado para análise retrospectiva cível, ou seja, de pessoas já falecidas. Então, nós somos contratados por alguém da família. Autópsia mental, né? Autópsia, justamente para fazer uma autópsia mental de alguém que já faleceu. E é um trabalho muito interessante, porque a gente pensa, cara, como que você vai avaliar uma pessoa que morreu? Sim, é possível avaliar uma pessoa que morreu. E é muito legal fazer esse trabalho, assim, né? Nesse sentido. A gente olha, a gente coleta dados justamente ali utilizando as teorias da autópsia mental. Então, nos casos que eu trabalhei para avaliar, era mais voltado para a questão de testamento. Então, a pessoa que faleceu deixou um testamento e a família, né, entra em um certo litígio por conta do testamento e alguém, por exemplo, levanta a hipótese da pessoa não estar em plenas condições de discernimento para poder assinar aquele documento no momento em que assinou. Então, a gente faz essa avaliação para saber. Pegamos documentos médicos, histórico de vida da pessoa também, claro que de forma indireta, né? Pegamos o histórico de vida da pessoa, as documentações médicas, tudo inserimos muito bem, né, nos nossos pareceres. Então, são bem completos, né, os nossos documentos. Então, a partir disso, a gente faz essa análise para saber se as capacidades de discernimento dessa pessoa no momento do testamento estavam preservadas ou não. Se ele tinha algum problema cognitivo, algo que incapacitasse ele de ter assinado aquele documento jurídico naquele momento. É um trabalho bacana mesmo. Isa, tu tá formando agora, né? Então eu espero que continue com a gente, né? Lá na Vida Mental Perícias, na nossa equipe. Mas quais são os teus planos, né? Agora como psicóloga, logo que tu vai ser, quais são os teus planos daqui pra frente? Bom, primeiramente, continuar na vida mental, que eu amo o meu trabalho, eu amo a doutora Elise, é uma excelente mentora, né? Ela é maravilhosa para todos nós. Adoro a minha equipe também, todos nós damos muito bem, cada um em um canto do Brasil. Eu, por exemplo, sou de Goiânia, a doutora Thay, o Thomas, a Gabi, são do Rio Grande do Sul. A Desirê está entre Porto Alegre, Brasília, ali mais próximo. Temos agora as meninas que entraram. A Bárbara Brasília, né? E a Thaís, acho que era do Espírito Santo. Espírito Santo. E eu de Goiânia. o nosso poderoso chefão, doutor Elde, que também é incrível com todos nós. Ele fica entre São Paulo, Goiânia, Marcos de São Paulo. Então, assim, nós temos uma equipe muito boa e eu me sinto muito confortável para fazer o meu trabalho, né? Então, eu me sinto muito bem na Vida Mental. É uma empresa que me acolheu e segue, né, me acolhendo. Além da Vida Mental, né, trabalhando com assistência técnica e consultoria jurídica, eu pretendo ser perita. Então, estarei me capacitando a partir do ano que vem, né? Eu me formo agora no final do ano. Vou fazer uma pós-graduação, né, em psicologia jurídica, com foco em intervenções e perícias. E assim que eu me sentir, né, pronta, capacitada para poder ingressar, porque aí esse trabalho vai ser à parte, né? Eu vou estar ali sozinha, caminhando com meus próprios pés. Quando eu me sentir capacitada, eu irei sim me cadastrar no banco de peritos do Tribunal de Justiça de Goiás. E daí, como é que é essa diferença, então, entre o trabalho do perito e do assistente técnico, aproveitando aí que tu tocou nesse assunto? Bom, o perito, ele trabalha como uma pessoa que foi nomeada pelo juiz, então ele é da confiança do juiz. O juiz nomeia esse
esse perito. De modo geral, tanto o assistente técnico quanto o perito, eles têm o trabalho eles têm que ter uma expertise naquilo que eles irão falar. O perito, ele pode ser de qualquer área de qualquer profissão. No nosso caso da psicologia ou da psiquiatria, nós somos nomeados, o perito, né? Ele é nomeado pelo juiz para fazer uma avaliação psiquiátrica, psicológica, psicossocial, né? Para entender algo que o juiz e o próprio juízo e os advogados, enfim, os operadores de direito não têm capacidade técnica, porque não é, de fato, de conhecimento que é obrigação deles de saberem. Então, o juiz, ele nomeia alguém, caso seja um juiz, ou caso seja um perito que seja nesse sentido de nomeação, ou ele pode ser contratado também um perito pelas partes, né, para poder fazer esse trabalho. No caso do assistente técnico, ele é contratado pelas partes ou pelo advogado de uma das partes. Sempre importante frisar que existe o assistente técnico ou de um assistente técnico de um lado e do outro, né? Não que seja um trabalho obrigatório, né? Ninguém é obrigado a contratar um assistente técnico, mas, como a gente comentou no início, é um aval maravilhoso que auxilia muito os operadores de direito quando você tem questões psicológicas envolvidas no processo. Nem todos os processos têm, mas essa questão, mas nos casos que tem, é nisso que o assistente técnico vai auxiliar. Então, o assistente técnico, ele vai elaborar quesitos, justamente para a perícia, para o perito poder responder. O assistente técnico, ele vai fazer o trabalho de acompanhamento da perícia, do início ao fim, né? Avaliar, analisar, acompanhar as técnicas que estão sendo utilizadas, se elas estão sendo utilizadas da maneira correta, os procedimentos, a postura do próprio perito, né, de ser imparcial, então tá sempre ali acompanhando nesse sentido, justamente para proteger a ampla defesa, no caso, né, da defesa, proteger a ampla defesa e, se for assistente técnico da acusação, também avaliar se esse trabalho está sendo ali imparcial, que o papel principal do perito é ser imparcial. Enquanto o nosso trabalho de assistente técnico, não temos essa limitação. Nós temos uma parcialidade no sentido de quem nos contratou, mas, claro, sempre frisando que isso não significa que nós vamos colocar as coisas debaixo do tapete ou esconder. É sempre um trabalho muito ético, né? No sentido mesmo de ampla defesa, de garantir os direitos. E que muitas né? vezes, quando não dá, né, Isa, assim, quantas vezes a gente pegou um cliente nos procurou pra gente fazer um trabalho e a gente acabou dizendo, olha, infelizmente, nesse caso, nós não vamos poder ajudar, porque, de fato, a gente acha que essa tese, ela não é viável, ela não é suficiente, e a gente tem que ter, né, assim, essa clareza que a gente tem, essa maturidade, e muitas vezes, quando a gente faz isso, até os advogados nos agradecem. Sim. Olha, muito obrigada pela transparência, porque a gente não tá lá para fazer qualquer coisa acontecer, né? A gente tá lá para aquilo que, de fato, para defender teses que, de fato, são viáveis, né? E para auxiliar aquilo que é a verdade e a justiça, né? E o contraditório. Exatamente, né? Garantir ampla defesa e o contraditório, né? Muito bom. Justamente. Isa, eu queria te agradecer muito, né? Por esse bate-papo, por estar na nossa equipe. É muito gostoso trabalhar contigo, é sempre muito bom. Eu sempre aprendo também muito contigo. Então, espero que tu continue, sim, na nossa equipe. E também queria agradecer aí o pessoal que esteve nos acompanhando, né? Se alguém tiver dúvidas ou perguntas, pode escrever. Também a Isa depois pode estar respondendo alguma dúvida que tenha ficado. E muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, doutora. Foi muito bom. Até a próxima.